estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo maravilhoso, porque comigo também vai tudo bem, graças a Deus. Bom, eu sou a professora Andresa Amorim e trago para vocês hoje mais uma aula de matemática para vocês mesmos, estudantes do terceiro ano. Então, ligadinhos na nossa aula de hoje, porque nós vamos passear aí por alguns assuntos, alguns aprendizados que nós já tivemos aqui na nossa aula de matemática na TV Educação. Vamos fazer algumas atividades para aí consolidar esse conhecimento que vocês com certeza já adquiriram. Vamos lá? Bom, a nossa aula de hoje vai começar da gente relembrando e entrando numa ordem também que vocês, eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem, porque já ouviram falar, já tiveram contato. Então vamos lá ver o que o Gabriel aprontou nessa aula aí, ó. Gabriel escreveu um número no quadro. Observe, escreva este número por extenso. Vamos observar aqui que o Gabriel, ele escreveu um número, porém com 3 algarismos. Professora, até agora nós falamos sobre unidade, dezena. Pois é, vamos completar hoje a nossa classe de unidades simples, que possui 3 ordens. Vamos lembrar quais são elas? A primeira ordem que nós já estudamos bem aqui são as ordens das unidades simples. A segunda ordem das dezenas. E a terceira ordem, nós entramos aqui em mais uma ordem para completar essa classe, que é a ordem das centenas. Lembra lá que nós, quando contamos de 10 em 10, vamos lembrar? Ó, vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nós quando juntamos 100 unidades ou 10 dezenas, lembra lá do grupo de lápis que a professora Kelly explicou vocês, o montinho com 10? Quando nós temos 10 montinhos daquele, nós formamos um montão e formamos mais uma ordem dentro da nossa classe, que é a ordem das centenas. Toda vez que eu junto 10 dezenas, eu formo outro monte e formo uma ordem a mais, pois os números só vão crescendo, não é mesmo? E como eu escrevo esse número aqui, ó? Professora, esse aqui eu já conheço, 3 unidades. E esse, 3 dezenas. E 3 centenas. Então, vamos pensar aqui. Como que a gente escreve esse número? Vamos aprender? Vamos lá, ó. Esse número nós escrevemos dessa forma. 333. Vamos lá, ó. 3 centenas. Então, 3 centenas eu acabei de aprender que são 300 unidades. 330, que vocês já conhecem que são 3 dezenas, e 3 unidades. Então, nós formamos um número que possui 3 ordens. E é justamente isso que nós vamos praticar hoje. Então, preste atenção. Ele usou algarismos diferentes para formar esse número? Ele usou o mesmo algarismo. Veja que ele usou o 3 na ordem das unidades, o 3 na ordem das dezenas e o 3 na ordem das centenas. Professor, o que eu aprendo com isso? Que dependendo da ordem que o algarismo está, ele possui um valor diferente. O 3 na ordem das unidades são 3 unidades. O 3 na ordem das dezenas são 30 unidades. E o 3 na ordem das centenas são 300 unidades. E agora, relembrando e aprendendo um pouquinho mais,
nós vamos praticar, porque chegou a hora da atividade. Vamos lá. Assim como eu fiz lá com o número que o Gabriel escreveu, nós vamos fazer aqui também. Veja o exemplo, ó. Unidade, dezena, centena. 5 na ordem das unidades, 5 unidades. O 6 na ordem das dezenas, 60 unidades, né? E o 4 na ordem das centenas, 400 unidades. Assim nós vamos fazer. Vocês conseguem ler esse número? Muita gente já consegue, então vamos lá? 172. Vamos dividir as ordens, ó. Unidade, dezena, centena. Vamos lá? O 2 na ordem das unidades. Quanto que vale? 2 unidades, professoras. Isso mesmo. E o 7? Eu tenho 7 dezenas. Quantas unidades eu tenho? Professora, nós já treinamos muito. 70. Isso mesmo. 70 unidades. E agora, uma centena. Olha o nome, centena. Uma 100 unidades. Vamos fazer esse próximo número. Como a gente vai ler esse número, gente? 928. Ó, unidade, dezena, centena. O 8 na ordem das unidades, 8 unidades. 2 dezenas são quantas unidades? 20. Muito bem, 20 unidades. E aqui eu acho que alguns de vocês até não vão saber, mas que tal a gente aprender agora? 9 centenas são quantas unidades? Vamos contar de 100 em 100? Vamos comigo, ó. Tenho 9. Vamos lá? De 100 em 100. Vamos ver quem consegue, ó. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Nossa, professora, mas é muita unidade. Realmente, ó, 900 unidades. Repare que sempre o número que vai até a centena, que representa a centena, são compostos por 1, 2, 3 algarismos, tá, gente? Sempre lembre disso. Agora a letra D e última. Como é que eu leio esse número? 541. Vamos olhar as ordens, ó, unidade, dezena, centena. O 1 na ordem da unidade vale uma unidade. 4 dezenas são quantas unidades? 40. E 5 centenas? Vamos aprender? 500 unidades. 500 unidades. Essas centenas vocês vão aprendendo, vão praticando e vocês vão conhecendo aos poucos. Vamos à nossa próxima, ó. Complete de acordo com o exemplo. Uma centena, 100 unidades. Você lembra que eu falei que sempre eu represento um número que ocupa a ordem da centena? Ele possui 3 números. Veja só, uma centena. Eu posso colocar um só aqui? Não. Uma centena, eu tenho que ocupar as 2 ordens da dezena e da unidade. Se eu tenho uma centena exata, eu tenho 1, 0 dezena e 0 unidade. Assim vai ficar fácil de fazer, ó. 4 centenas, eu ponho 4, ó. Mas eu posso deixar o 4 sozinho, só na centena? Não, vamos ocupar a ordem das dezenas e das unidades. Quantas unidades deu aqui esse número? 400. Então, 4 centenas, eu tenho 400 unidades. 7 centenas, eu tenho 700 unidades. Vamos treinando. 2 centenas,
200 unidades. 3 centenas, 300 unidades. E assim eu vou fazendo, ó. 6 centenas, 600 unidades. Veja que eu escrevo sempre um número com 3 algarismos. 8 centenas. São 800 unidades. 9 centenas. Ó, 900 unidades. E por último, 5 centenas, 500 unidades. Vocês fazendo essa atividade, vocês vão memorizando 4 centenas, 400, vão até memorizando o nome das dezenas inteiras. 400, 700, 800 e assim por diante. Agora nós vamos separar as ordens aqui, ó, e vamos classificar em unidades, tá, gente? Ó, veja o exemplo, ó, 393. É esse número aqui, ó. Vamos lá, ó. Unidade, dezena, centena. Nesse número 393, eu tenho 3 unidades, 9 dezenas, 90 unidades, 3 centenas, 300 unidades. Assim, nós vamos fazer com esse próximo número, ó. 792. Unidade, 2 unidades. 9 dezenas. Ah, professora, eu já aprendi aqui que 9 dezenas tem 90 unidades, isso mesmo. E 7 centenas, gente? Nós fizemos aqui em cima, ó. 700 unidades. Vamos fazer mais uns 2 aqui para a gente treinar bastante, ó. 2 de novo na unidade. 2 unidades. 8 dezenas. Lembra aí quantas unidades tem 8 dezenas? 80. E 5 centenas, nós também fizemos aqui, aquele aqui, ó. 500 unidades. O número 167. Primeira ordem aqui das unidades. 7 unidades, porque ele na ordem das unidades, ele vale 7 unidades. Nas dezenas, eu tenho 6 dezenas. Quantas unidades eu tenho em 6 dezenas? Ai, professora, deu branco. Então, vamos contar de 10 em 10? Tenho 6 dezenas, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ai, eu tenho 60 unidades em 6 dezenas. E uma centena, eu aprendi aqui que são 100 unidades. E aqui vai ficar para vocês fazerem aí sozinhos. Vamos ver se vocês vão acertar aí. Peçam ajuda de um adulto ou quem ajuda vocês aí nas atividades da escola, tá bom? Tá certo? Mas vamos fazer, deixa sem fazer não, hein? Vamos à nossa próxima aqui, ó. Coloque o valor de acordo com a posição do algarismo no número. Lembra que eu falei com vocês lá no início da nossa aula que dependendo da ordem que o algarismo ocupa, ele tem um valor diferente? Então, é isso que nós vamos fazer. Que número diferente é esse aqui, ó? 74. A atividade está me perguntando qual o valor do 7 nesse número. Vamos descobrir em qual ordem que ele está? Vamos lá, ó. Unidade, dezena. Ah, professora, o 7 está ocupando a dezena. Então, quer dizer que o 7 vale 7 dezenas. 7 dezenas são quantas unidades? Isso mesmo, o valor dele é em unidade 70. E o número 4 está ocupando a ordem da unidade, a unidade de
1 em 1, então ele vale 4 mesmo. Agora o número 158. Ó, unidade, dezena, centena. Vamos começar com a unidade. O 8. O 8 na ordem das unidades, são quantas unidades? 8, né? Isso aí. 8. Agora o 5. Está ocupando qual ordem? Dezena. 5 dezenas. Eu tenho quantas unidades? 50 unidades. E o número 1 está ocupando a ordem da centena. Eu tenho uma centena. Eu tenho quantas unidades mesmo? Isso aí, eu tenho 100 unidades. Agora o número 93, ó. Unidade, dezena. É um número que vai até a ordem das dezenas. Vamos começar com o 3, que está na ordem das unidades. O 3 na ordem das unidades vale 3 unidades. E o 9 na ordem das dezenas? 9 dezenas. Eu tenho quantas unidades? 90. Muito bem. Agora o número 262. Vamos nas ordens, ó. Unidade, dezena, centena. Vamos começar com a unidade, ó. O 2, professora, eu já sei que ele vale 2 na ordem das unidades. E o 6 que está aqui na ordem das dezenas? 6 dezenas são quantas unidades? 60. Muito bem. E 2 centenas são quantas unidades? Às vezes muitos de vocês vão falar assim, professora, eu não sei. Vamos aprender? 2 centenas são 200 unidades. Veja que é um número que vai até centena. Então, a centena exata tem que ter 3 algarismos, viu, gente? Agora, a nossa atividade sobre dezena, para a gente treinar aquela contar de 10 em 10. Vamos lá? Conte de 10 em 10 e registre as quantidades. Só que a atividade tem um lembrete aqui para a gente. Qual que é? Lembrando, cada barrinha tem 10 unidades. Então, cada barrinha dessa aqui, ó, eu tenho 10. Vamos contar de 10 em 10, ó. 10, 20. Aqui, então, eu tenho 20. Como é que eu escrevo o número 20? Dessa forma, ó. 20. Agora aqui, quantas barrinhas tem? Vamos contar de 10 em 10, ó. 10, 20, 30. Como eu escrevo o número 30? Dessa forma aqui, o 3 na dezena e o 0 na unidade. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 barrinhas com 10 unidades. Professora, eu tenho então 5 dezenas. Isso aí. Vamos contar, ó. 10, 20, 30, 40, 50. Como eu faço o número 50? Vocês já treinaram bastante, né? Dessa forma. Agora vamos pro próximo, ó. 10, 20, 30, 40, 50. Ó, professora, repetiu. Isso aí. Então, vamos fazer os 50 novamente. É só para ver se vocês iam contar corretamente. Agora aqui, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Como eu faço o número 80? É o 8 na ordem das dezenas e o 0 na ordem das unidades. Agora o nosso último, preste bem atenção, ó. Vamos de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. E aí, gente, como escreve o número 100?
Sei que vocês já viram aqui nas nossas atividades. Vamos lá? O 1, o 0 e o 0. É um número que vai até a ordem das centenas. Agora, uma atividade bem bacana. Nós temos aqui várias formas de representar um número. E nós vamos descobrir esses números e ligar corretamente a esses que estão aqui. Vamos lá? O primeiro aqui, como ele está representado? Pelo ábaco, né? Nós temos então o número com a ordem das unidades e das dezenas. Vamos compor esse número, nós vamos formar esse número. Vamos lá. Quantas unidades ele tem? 1, 2. Então, vamos aqui, ó, dezena, unidade. Ele tem 2 unidades. E agora, dezenas. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7 dezenas. Que número formou ali? 72. Tem esse número aqui? Professora, tem. Então, eu vou ligar essa representação até o seu número que foi representado lá no ábaco. Agora, a segunda forma de representar um número é separando as unidades e dezenas. Eu fiz uma decomposição, eu separei as ordens desse número. Então, nós vamos compor esse número, vamos descobrir que número é esse. Vamos lá, ó. Dezena, unidade. Eu tenho 5 dezenas e 7 unidades. Vamos começar pela unidade? Então, eu tenho 7 unidades e 5 dezenas. Que número formou, gente? 57. Vamos achar esse número aqui? Será que é esse? Não é não, professora. 57 começa com 5. Já descobrimos, ó. Está ele aqui, 57. Agora nós temos aqui o amarradinho da tia Kelly, da professora Kelly. Lembra que ela fez com vocês? Os lápis. Cada um desses amarradinhos aqui possui uma dezena. Então vamos lá, ó. Dezena, unidade. Eu tenho 2 amarradinhos com 10 cada um. Sobrou algum lápis aqui fora? Então, como é que eu vou representar na unidade? Número 0, pois não teve nenhuma representação de quantidade aqui. Então, eu uso o número 0, porque a unidade não pode ficar sem um algarismo. Agora, quantos amarradinhos eu tenho? 2. E cada um tem 10. Então, eu tenho 2 dezenas, ó. 1, 2. Que número formou? 20. Professora, é o primeiro lá, ó. Então, o 20 foi representado dessa forma. Agora esse aqui, ó. Dezena, unidade. Vamos lá. Nós temos 6 unidades. A gente sempre começa pela unidade, ó. 6. Quantas dezenas? 4. Que número formou? Como é que eu leio esse número? 46. Onde está o 46 aqui? Está aqui em último. Agora, vocês lembram da nossa barrinha lá que nós contamos de 10 em 10? E essas aqui também contém. Cada barrinha contém 10. Então, cada barrinha é uma dezena. Vamos lá, dezena e unidade. Só que eu tenho uns cubinhos que sobraram. Então, vamos contar quantas unidades ficaram aqui sem formar dezena? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 unidades. Eu vou colocar aqui embaixo da ordem da unidade. Quantas dezenas? Ó, 1, 2, 3. Professora, por quê? Cada uma dessas barrinhas aqui possui 10 unidades. Então, cada uma delas é uma dezena. Eu tenho 3. Que número formou? 35. Olha ele aqui, ó.
E assim nós fechamos a nossa representação desses números. Agora as atividades com números ordinais. Vocês lembram que são números ordinais? São aqueles que a gente usa para colocar em ordem, são muito usados em competições, primeiro, segundo, terceiro colocado, nos campeonatos, né? Que a gente quem sempre quer ser o campeão, quer ser o primeiro. Então, os números ordinais são aqueles que a gente usa para colocar uma ordem, são usados nos prédios dos andares. Então, agora nós vamos fazer algumas atividades para relembrar isso aí. Complete o texto substituindo pelo número ordinal correspondente. O Smurf vencedor da corrida de 100 metros está no centro do pódio. Olha o vencedor aqui, ó. Ele foi o... Aqui tem até um número. Como eu represento o número 1 em número ordinal? Vamos aqui? Dessa forma. E como eu leio esse número? Primeiro. Então, ele foi o primeiro a terminar a corrida, foi o campeão. À sua direita está o Smurf que ficou em... Olha ele aqui, ó. Como eu represento o número 2? Dessa forma, ó. Como eu leio? Segundo. E à sua esquerda, o Smurf que ficou em... Como eu represento 3? Terceiro lugar. E assim ficou o pódio dessa corrida. Agora nós vamos fazer uma sequência de números, só que de uma forma diferente. Nós já aprendemos aqui que tem a sequência crescente, que é do menor para o maior, e tem a decrescente, que é do maior e vai diminuindo, decrescente. E assim nós vamos fazer com os números ordinais. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, pois nós vamos aprender muito com essa atividade. Nós começamos com o 20º. Antes do 20º vem o 19º. E antes do 19º? 18º. E assim nós vamos diminuindo, decrescente. 17º. 16º. 15º. 14º. 13º. 12º. 11º. O 10º. O 9º. Aqui eu já tenho antes do 9º o 8º. Antes do 8º, o 7º. Antes do 7º, o 6º. Antes do 6º, o 5º. Antes do 5º, o 4º. 3º. 2º. E o nosso amiguinho está em 1º. Essa é a sequência do 20º ao 1º em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Agora nós vamos aqui fazer o sucessor. Professor, o que é sucessor? Aquele que vem depois. Olha o exemplo. Depois do 17º, eu tenho o 18º. Vamos fazer alguns? Ó, o 9º. Depois do 9º, qual que vem? Faça aí na cabeça, ó. 9º, 10º. Isso, aqui, ó. Depois do 9º, o 10º. Vamos fazer mais um. 15º. Quem vem depois do 15º? O 16º. E assim vocês vão fazendo. Depois do 8º, o 9º. Depois do 4º, o 5º. E assim vocês vão fazendo o sucessor de cada número ordinal aí. Treinem em casa para vocês ficarem afiadinhos nos números ordinais. Agora aqui nós vamos escrever, ó, na escola de Anderson, 30 alunos participaram de uma gincana.
escreva por extenso a colocação destes participantes. Nós temos 4 aqui. Então, nós vamos escrever por extenso a classificação de cada um. A Rafaela ficou em primeiro. Como eu escrevo primeiro? Ó, primeiro. A Isabel ficou em... Como eu falo esse número em ordinal, gente? 20º. Vamos escrever, ó. 20º. E agora o Gabriel ficou em 15º. Ó. 15º. E, por último, que está aqui representado, Mateus. Qual foi a colocação do Mateus, gente? Ele ficou em 9º. Olha como se escreve o 9º. Viu como é fácil a gente escrever os números ordinais por extenso? Basta ter vontade, treinar. Ficou na dúvida? Consulte, pergunte, seja curioso. Assim, vocês vão aprender muito mais. Bom, a nossa aula hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas não se esqueçam de acessar a nossa plataforma SMED GV. E para acessar a nossa plataforma, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que vai aparecer aqui no cantinho da tela. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube, fique por dentro de toda a aula nossa que é transmitida aqui na TV Educação, que fica disponível para vocês lá no canal. E também visite as nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, mas deixo o meu beijinho no coração, que vocês fiquem com Deus. Aguardo vocês animados para a próxima aula. Tchauzinho!